Oremos, querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Aqui estamos, Senhor, como soldados disponíveis para avançarmos segundo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos alistou para esta guerra e aqui estamos disponíveis para ser usados pelo Senhor. Que o Senhor nos dirija, nos oriente, nos dê entendimento e nos faça fortes em Cristo Jesus. É o que lhe pedimos em seu santo nome. Amém. Continuamos a leitura do livro Patriarcas e Profetas, que tem por título A Arca Tomada pelos Filisteus. Quando o exército saiu para a batalha, Eli, cego e velho, havia ficado em Siló. Foi com inquietadores pressentimentos que ele aguardou o resultado do conflito, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Tomando lugar fora da porta do tabernáculo, sentava-se todos os dias ao lado do caminho, esperando ansiosamente a chegada de um mensageiro do campo de batalha. Finalmente, um benjamita do exército, com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça, veio correndo pela subida que dava para a cidade. Passando descuidadamente pelo ancião ao lado do caminho, arremessou-se à cidade e referiu às multidões ansiosas as notícias da derrota e das perdas. O ruído de choro e lamentação chegou àquele que, ao lado do tabernáculo, vigiava. O mensageiro foi-lhe trazido, e o homem disse a Eli: Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. E, demais disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Eli pôde suportar tudo isto, por terrível que fosse, pois ele o esperava. Mas quando o mensageiro acrescentou: a arca de Deus é tomada, uma expressão de indizível angústia lhe passou pelo semblante. O pensamento de que o seu pecado de tal maneira desonrara a Deus e fizera com que ele retirasse a sua presença de Israel era mais do que podia suportar. Deixaram-no forças, ele caiu e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. A mulher de Finéias, apesar da impiedade do seu marido, temia ao Senhor. A morte do seu sogro e do seu esposo, e acima de tudo a terrível notícia de que a arca de Deus fora tomada, causaram-lhe a morte. Compenetrou-se de que a última esperança de Israel havia desaparecido e deu à criança nascida nesta hora de adversidade o nome de Icabode, ou Inglório, dizendo chorosa, com sua respiração moribunda, as palavras: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa. Mas o Senhor não havia rejeitado o seu povo inteiramente, tampouco toleraria por muito tempo a exaltação dos gentios. Usaram os filisteus como instrumento. É importante esta frase aqui. Portanto, Deus usara os filisteus como instrumento para punir Israel e empregou a arca para castigar os filisteus. Nos tempos passados, a presença divina a acompanhara, a fim de ser ela a força e glória do seu povo obediente. Aquela presença invisível ainda a acompanharia para levar o terror e a destruição aos transgressores da sua santa lei. O Senhor muitas vezes emprega os seus piores inimigos para punir a infidelidade do seu povo professo. Isto faz-me lembrar hoje o que pode vir a acontecer. Sabem que um dos piores inimigos do cristianismo é o islamismo. Com certeza. É o terceiro ai. É o terceiro ai. Portanto, pode ser, não estou a afirmar, mas pode ser que Deus use precisamente esse inimigo para castigar o seu povo. Os ímpios podem triunfar por algum tempo, vendo Israel sofrer o castigo.
Mas virá o tempo em que eles também deverão defrontar-se com a sentença de um Deus santo que odeia o pecado. Onde quer que a iniquidade seja acalentada, seguir-se-ão rápidos e infalíveis os juízos de Deus. Os filisteus levaram a arca triunfalmente para Asdod, uma das suas 5 cidades principais, e a colocaram na casa do seu deus Dagon. Pensaram que o poder que até ali havia acompanhado a arca seria deles, e que este, unido com o poder de Dagon, torná-los-ia invencíveis. Mas ao entrar no templo, no dia seguinte, viram um quadro que os encheu de consternação. Dagon tinha caído sobre o seu rosto em terra diante da arca de Jeová. Os sacerdotes reverentemente ergueram o ídolo e o repuseram em seu lugar. Mas na manhã seguinte, encontraram-no mutilado, de uma maneira singular, jazendo de novo sobre a terra diante da arca. A parte superior deste ídolo era semelhante à de um homem, e a inferior tinha a semelhança de peixe. Todas as partes que se assemelhavam à forma humana tinham sido agora separadas, e apenas permanecia o corpo de peixe. Sacerdotes e povo ficaram tomados de terror. Consideraram este misterioso acontecimento como um mau agouro, pressagiando destruição para eles e seus ídolos diante do Deus dos Hebreus. Mudaram então a arca do seu templo e a colocaram em um edifício à parte. Os habitantes de Asdod foram feridos de uma moléstia aflitiva e fatal. Lembrando-se das pragas que foram infligidas ao Egito pelo Deus de Israel, o povo atribuiu as suas aflições à presença da arca entre eles. Foi resolvido transportá-la a Gate, mas a praga seguiu de perto a sua mudança e os homens daquela cidade a enviaram para Ecrom. Ali o povo recebeu aterrorizado, exclamando: transportaram para mim a arca do Deus de Israel para me matarem a mim e ao meu povo. Volveram aos seus deuses em busca de proteção, como o povo de Gate e Asdod haviam feito. Porém, a obra do destruidor continuou até que, em sua angústia, o clamor da cidade subiu até o céu. Receando conservar por mais tempo a arca entre as casas dos homens, e o povo em seguida colocou-a em pleno campo. Seguiu-se então uma praga de ratos que infestou a terra, destruindo os produtos do solo, tanto nos celeiros como no campo. Completa destruição pela moléstia e pela fome ameaçava agora a nação. Durante 7 meses, a arca permaneceu na Filístia, e durante este tempo os israelitas não fizeram esforços para a recuperarem, mas estavam agora os filisteus tão ansiosos para se livrarem da sua presença como haviam estado para a obterem. Em vez de ser uma fonte de força para eles, foi um grande peso e grave maldição. Contudo, não sabiam o que fazer, pois, aonde quer que ela ia, seguiam-se os juízos de Deus. O povo chamou os príncipes da nação juntamente com os sacerdotes e adivinhos e ansiosamente indagou: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Foram aconselhados a devolvê-la com uma valiosa oferta para expiação da culpa. Então, disseram os sacerdotes: sereis curados e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Para desviar ou remover uma praga, era antigamente costume entre os gentios fazer-se uma imagem de ouro, prata ou outro material daquilo que causava destruição ou do objeto ou parte do corpo especialmente atacada. Isto era colocado sobre alguma coluna ou em algum ponto bem visível e supunha ser uma proteção eficaz contra os males assim representados. Costume semelhante ainda existe entre alguns povos gentílicos. Quando uma pessoa que sofre de moléstia vai ao templo do seu ídolo em busca de cura, leva consigo uma figura da parte atacada que Lembrar a apresenta Fátima. como Desculpa, exatamente. mas eu Não, gosto tanto de Fátima. exatamente, temos lá muitas velas em Fátima, em forma de braços, de mãos, de peito, de outras partes do corpo que foram atacadas por uma doença, um cancro, ou seja o que for. Uhum. E isso representa uma oferta ao seu Deus. Portanto, está aqui exatamente aquilo que faziam os pagãos. Foi de acordo com esta superstição dominante que os principais dos filisteus recomendaram ao povo fazer representações das pragas pelas quais tinham sido afligidos.
5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos príncipes dos filisteus, porquanto disseram eles, a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Aqueles magos reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca. Poder este que eles não tinham sabedoria para enfrentar. Contudo, não aconselhavam o povo a desviar-se da sua idolatria para servirem ao Senhor. Odiavam ainda ao Deus de Israel, embora compelidos pelos juízes esmagadores a submeter-se à sua autoridade. Assim, os pecadores podem convencer-se pelos juízes de Deus de que é baldado contender contra ele. Podem ser obrigados a sujeitar-se ao seu poder, enquanto no coração se rebelam contra o seu domínio. Portanto, isto aqui é importante. Os pecadores podem Maria, efetivamente... Como? Maria, sou eu. Deixa eu só fazer uma pergunta. Na hora que você estava lendo, a minha mente realmente foi para o Santuário de Fátima e não só, né? No Brasil nós também temos isso, lá na Aparecida do Norte, enfim. Mas também me veio à mente que na Bíblia o povo foi picado por uma cobra no deserto, não é? E Deus mandou fazer uma cobra e levantar a cobra, todo mundo que olhasse para a cobra ficaria curado. Nós sabemos que isso pronto, Deus estava a chamar a atenção do povo para Cristo. Mas o fato de fazer uma cobra em metal, será que significa remeter à ideia daquele povo que viveu uma escravidão pagã durante muitos anos? E eles sabiam o que isso significava desde aquela época? Eu penso que no caso do erguimento da cobra na haste, era um ensinamento de Deus, como sempre, um ensinamento de Deus acerca da única forma pela qual eles podiam ser curados. Era por aquele que havia de vir e assumir o pecado do mundo. Sim, isso eu já entendi. Mas por que que ele mandou fazer o animal que picou de metal? Da mesma forma que está descrevendo aqui. Eu penso que isso era uma pronto, uma coisa que os pagãos faziam e o povo de Israel, estando escravo no Entendi, Egito, eles já estavam entendi. habituados a isso, não é? E Sim, eles sim, compreendiam, e Deus usou esse sim, artifício para sim. mostrar, para tirar os olhos dele do fato em si para mostrar-los Uhum. Cristo, não é? Sim, sim, é possível que sim. Deus usa aquilo que a pessoa entende. E é muito provável que tenha sido isso, porque eles estiveram 400 anos no Egito, não foram todos esses anos escravizados, mas eles estavam, de alguma forma, bastante acostumados aos hábitos e costumes dos egípcios. E, portanto, Deus usa aquilo que o povo pode entender melhor, não é? Exatamente, sim. Foi isso que eu pensei, porque ao mesmo tempo que a gente vê hoje, não é, as coisas pagãs ainda acontecendo no nosso meio, não Uhum, só católico, né? Porque, enfim. A gente também vê que na Bíblia Deus usava dessas, e tem, como esse, tem outros exemplos, penso eu, uhum, uhum. usava desses artifícios do que eles conheciam na época para Sim, Deus, chamar a atenção para sim, Cristo e para o ensinamento que ele queria dar. sim, é isso. Quão grande Obrigada. é a longanimidade de Deus para. Eu aqui não terminei. Portanto, o coração deve render-se a Deus. Deve ser subjugado pela graça divina antes que o arrependimento do homem possa ser aceito. Portanto, não basta o reconhecimento, não basta o verbalizar dizendo não, eu não devia ter feito. Não. O coração tem que render-se a Deus e deve ser subjugado pela graça divina. Quão grande é a longanimidade de Deus para com os ímpios. Os filisteus idólatras e o relapso Israel haviam semelhantemente gozado dos dons da sua providência. 10 milhares de mercês, sem que fossem notadas, estiveram a cair silenciosamente no caminho de homens ingratos e rebeldes. Cada bênção lhes falava do doador, mas eles eram indiferentes ao seu amor. A paciência de Deus era muito grande para com os filhos dos homens, mas, quando persistiam contumazmente em sua impenitência, ele removia deles
a sua mão protetora. Aqui é que está a grande questão. Isto é muito importante, irmãos. Não se pode brincar com Deus indefinidamente. Recusaram-se a escutar a voz de Deus nas obras criadas e nas advertências, conselhos e reprovações da sua palavra. E assim ele foi obrigado a falar-lhes por meio de juízos. Isso faz-me lembrar aqui Jeremias, capítulo. Reparem que Jeremias foi um profeta usado por Deus para falar ao povo antes da invasão de Babilônia. E no capítulo 25 de Jeremias diz assim, versículo 3: desde o ano 13 de Josias, portanto já muito antes, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou-la tenho anunciado, falando-vos insistentemente, mas vós não tendes escutado. Também o Senhor vos tem enviado com insistência todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando vos diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos para sempre, e não andeis após deuses alheios para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, e não vos farei mal algum. Todavia, não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuo opróbrio. Portanto, isto aqui foi exatamente a mesma coisa que aconteceu naquela altura. Deus insistentemente nos fala. Quando não ouvimos as suas reprovações, os seus apelos, ele é obrigado a falar-nos por meio de juízos. Belinha, tu tá lendo Patriarcas e Profetas, qual é o capítulo? Não A lembro dessa arca parte. tomada... Não, essa Não, parte eu não. Essa parte isto não se foi. lê na Bíblia. Na Bíblia. Não, isso sim, isso é Jeremias 25. Sim. Mas tu tá lendo, na leitura, tu tá lendo Patriarcas e Profetas, qual é o título? Qual é o capítulo? O que tem o título Arca tomada pelos filisteus. Ah, tá. Continuando então. Alguns houve entre os filisteus que estavam prontos a opor-se à volta da arca à sua própria terra. Tal reconhecimento do poder do Deus de Israel seria humilhante ao orgulho da Filístia. Mas os sacerdotes e os adivinhadores aconselharam o povo a não imitar a teimosia de Faraó e dos egípcios, e assim trazer sobre si ainda maiores aflições. Propuseram então um plano que ganhou o assentimento de todos e imediatamente foi posto em execução. A arca, juntamente com a oferta feita de ouro para a expiação da culpa, foi posta em um campo novo, prevenindo assim todo o perigo de contaminação. A este carro foram ligadas 2 vacas, sobre cujo pescoço nunca havia sido posto jugo. Os seus bezerros foram presos em casa e as vacas foram deixadas livres para irem onde quisessem. Se a arca fosse assim devolvida aos israelitas pelo caminho de Bet-Semes, a cidade mais próxima dos levitas, os filisteus aceitariam isto como prova de que o Deus de Israel lhes fizera aquele grande mal. E se não, disseram eles, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isto nos sucedeu por acaso. Sendo deixadas à vontade, as vacas afastaram-se dos seus bezerros e, mugindo enquanto iam, tomaram a estrada direta para Bet-Semes. Sem serem guiados,
por mão humana, os pacientes animais se conservaram a caminho. A presença divina acompanhou a arca e ela se passou em segurança, exatamente para o lugar designado. Era então o tempo da ceifa do trigo e os homens de Bet-Semes estavam a fazer a colheita no vale. E levantando os seus olhos viram a arca e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E venderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os príncipes dos filisteus, que haviam acompanhado a arca até ao termo de Bet-Semes e foram testemunha da recepção à mesma, voltaram então a Ecrom. A praga cessou e eles ficaram convencidos de que as suas calamidades foram um juízo do Deus de Israel. Os homens de Bet-Semes rapidamente espalharam a notícia de que a arca estava em seu poder e o povo do território circunvizinho reuniu-se para festejar a sua volta. A arca fora posta sobre a pedra que a princípio servira de altar, e diante dela sacrifícios adicionais foram oferecidos ao Senhor. Houvessem os adoradores se arrependido dos seus pecados e a bênção de Deus os teria acompanhado, mas não estavam a obedecer fielmente à sua lei. E ao mesmo tempo que se regozijavam com a volta da arca como um precursor do bem, não tinham uma intuição verdadeira da sua santidade. Em vez de prepararem um local conveniente para a sua recepção, permitiram que ela ficasse no campo da ceifa. Como continuassem a olhar para o receptáculo sagrado e falar acerca da maneira maravilhosa porque havia sido recuperado, começaram a conjecturar sobre onde jazia o seu poder peculiar. Finalmente, vencidos pela curiosidade, removeram a cobertura e arriscaram-se a abri-la. Todo Israel havia sido ensinado, aqui está aquilo que falávamos ontem, todo Israel havia sido ensinado a olhar para a arca com temor e reverência. Quando se exigia mudá-la de um lugar para o outro, os levitas nem sequer deviam olhar para ela. Lembram-se que ela ia coberta. Ela ia coberta sempre com um pano azul. Apenas uma vez ao ano permitia-se ao sumo sacerdote ver a arca de Deus. Mesmo os filisteus gentios não haviam ousado remover a sua cobertura. Anjos do céu invisíveis sempre a acompanhavam em todas as suas viagens. A irreverente ousadia. Deixem-me só fazer-vos uma pergunta. Sabem o que significa a cor azul? Ela era coberta com um pano azul. É a lei. É a lei. Exatamente. Não é por acaso que o céu é azul. Exatamente. Para nós nos lembrarmos O de ser trono de Deus também é azul, não é? por causa da pedra de safira. Pois, se Pronto, foram- calhar, a arca era o lugar onde Deus estava, por isso que tinha que ser coberta, ninguém podia olhar para Deus diretamente, não é? Exatamente. A irreverente ousadia do povo de Bet-Semes foi prontamente punida. Muitos foram feridos de morte instantânea. Os sobreviventes não foram levados por este juiz a arrepender-se do seu pecado, mas apenas a olhar para a arca com um temor supersticioso. Ansiosos por se livrarem da sua presença e não ousando, contudo, afastá-la, os Bet-Semitas enviaram uma mensagem aos habitantes de Kiriat Jearim, convidando-os a levá-la. Com grande alegria, os homens deste lugar receberam um sagrado receptáculo. Sabiam que ele era o penhor do favor divino aos obedientes e fiéis. Com solene alegria, levaram-na à sua cidade e a colocaram na casa de Abinadab, levita. Este homem designou o seu filho Eleazar para cuidar da mesma e ela ficou ali durante muitos anos. Durante os anos que se passaram desde que o Senhor manifestara pela primeira vez ao filho de Ana, que o Senhor se manifestara pela primeira vez ao filho de Ana, viera a vocação de Samuel ao ofício profético a ser reconhecida por toda a nação, transmitindo fielmente a advertência divina à casa de Eli, por penoso e probante que tivesse sido este dever, Samuel dera prova da sua fidelidade como mensageiro de Jeová. E o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Os israelitas, como uma nação, continuavam ainda em estado de irreligião e idolatria,
e, como castigo, permaneceram sujeitos aos filisteus. Durante este tempo, Samuel visitou as cidades e aldeias por todo o país, procurando devolver os corações do povo ao Deus dos seus pais, e seus corações não ficaram sem bons resultados. Estão a ver aqui, isto foi um trabalho de visitação pastoral, não é? De certa forma, sim. Não, de certa forma não foi mesmo. Diz aqui, durante este tempo Samuel visitou as cidades e aldeias por todo o país, procurando volver os corações do povo ao Deus, tal e qual. A seus pais e seus esforços não ficaram sem bons resultados. Depois de sofrerem a opressão dos seus inimigos, durante 20 anos os israelitas lamentavam após o Senhor. Aconselhou-os Samuel: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Aqui vemos que a piedade prática, a religião do coração, era ensinada nos dias de Samuel, como foi por Cristo quando ele esteve na terra. Sem a graça de Cristo, as formas exteriores de religião eram destituídas de valor para o antigo Israel. Elas são o mesmo para o Israel moderno. Portanto, aqui o apelo que Samuel fazia, se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. São as mesmas palavras de Jesus quando Ele começou o seu ministério em Marcos 1:15. Alguém quer ler Marcos 1:15? Estou procurando aqui. Diz o seguinte, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa. Há hoje necessidade de um tal reavivamento da verdadeira religião do coração, como foi experimentado pelo antigo Israel. Portanto, isto agora é para nós. Um reavivamento da verdadeira piedade, como diz Ellen White em Mensagens Escolhidas, volume 1. O arrependimento é o primeiro passo, que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isto por outrem. Devemos individualmente humilhar nossas almas perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor manifestará a sua salvação. Com a culpa, Viu, com Belinha? a culpa, sim, Eu vejo o seguinte, dentro de toda essa questão que nós estamos lendo hoje de manhã, a gente percebe que existe uma consideração nesse tempo e que se o povo de Deus não se arrepender de uma série de coisas que está fazendo, principalmente mudando uma série de doutrinas e seguindo determinadas particularidades que eu entendo que Deus não aprova, eu acho que os juízos de Deus vão cair sobre o povo de Deus em tempos ainda antes do fechamento da porta da graça. o que está escrito em Ezequiel 9 é que vai ser dada uma ordem para matar. É isso mesmo. Alguém vai matar. Deus vai usar um povo. Essa ordem para matar é Jerusalém, é o seu povo, não é? Com a Sim. cooperação dos cabeças das tribos, reuniu-se uma grande assembleia em Mispá. Ali teve lugar um jejum solene, um aspecto importante. Quão longe está o tempo em que o povo de Deus jejuava com frequência. Com profunda humilhação, o povo confessou os seus pecados. E, como prova da sua resolução de obedecer às instruções que tinham ouvido, investiram a Samuel com a autoridade de juiz. Os filisteus interpretaram essa reunião como um conselho de guerra.
e com uma grande força saíram para dispersar os israelitas antes que chegassem seus planos à maturidade. A notícia da sua aproximação causou grande terror em Israel. O povo rogou a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Quando Samuel estava no ato de apresentar um cordeiro como holocausto, os filisteus se aproximaram para a batalha. Então, o ser poderoso que descera sobre o Sinai, por entre fogo, fumo e trovões, que dividiram o Mar Vermelho e abrira caminho através do Jordão para os filhos de Israel, manifestou novamente o seu poder. Uma terrível tempestade irrompeu sobre a hoste que avançava e a terra ficou juncada de cadáveres dos grandes guerreiros. Os israelitas tinham ficado em silencioso pavor, a tremer, com esperança e medo. Quando viram a matança dos seus inimigos, souberam que Deus havia aceito o seu arrependimento. Embora não estivessem preparados para a batalha, tomaram as armas dos filisteus mortos e perseguiram o exército fugitivo a Bet-car. Essa assinalada vitória foi ganha no mesmo campo em que 20 anos antes Israel fora ferido diante dos filisteus, tendo sido mortos os sacerdotes e tomada a arca de Deus. Para as nações, bem como para os indivíduos, o caminho da obediência a Deus é o caminho da segurança e da felicidade, enquanto o da transgressão apenas leva ao revés e à derrota. Os filisteus foram agora subjugados de uma maneira tão completa que entregaram as fortalezas que haviam tomado a Israel e abstiveram-se de atos de hostilidade por muitos anos. Outras nações seguiram este exemplo e os israelitas gozaram paz até o dia da administração unipessoal de Samuel. A fim de que essa ocasião não fosse jamais esquecida, Samuel ergueu entre Mispa e Sem uma grande pedra como memorial. Chamou o seu nome Ebenezer, a pedra da ajuda, dizendo ao povo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, tudo isto, Senhor, que acabamos de ler, nos faz pensar, como o Senhor diz aqui, que hoje o seu povo também precisa de um grande reavivamento da verdadeira piedade. E precisamos cair de joelhos aos seus pés, pedindo-lhe perdão pelos nossos pecados e pelos pecados do resto do seu povo. Nós queremos suplicar ao Pai. Eu sei que temos ofendido muito o Senhor. Eu creio que temos sido muito negligentes, muito condescendentes, muito seguidores das modas e dos costumes e das práticas e das músicas do mundo. Eu creio que isso tem desagradado muito o seu coração. Eu creio que temos ofendido o Senhor em muitos aspectos da nossa vida. Nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa justiça própria. Eu peço perdão, Senhor. Perdão por mim, perdão por todo o seu povo, perdão por estes irmãos que estão aqui, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Peço perdão pelos pastores, pela direção da sua igreja, pelos homens e as mulheres que pertencem ao seu povo e que ainda estão cegos e estão rebeldes, não querem de maneira nenhuma aceitar o erro em que estamos. Eu peço perdão, Senhor, que o Senhor use de misericórdia e que cada uma das suas atuações tenha efetivamente impacto na vida do seu povo. Que o Senhor nos abra os olhos com o colírio, que nos dê entendimento, que nos dê o verdadeiro arrependimento, porque o Senhor diz que o Senhor elevou Jesus a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento. E Jesus ainda está intercedendo. Jesus ainda está levantando as mãos e dizendo: Pai, o meu sangue, Pai, o meu sangue. Que nós possamos levar isto a sério, Senhor. Que o Senhor nos ajude a tomar consciência do estado em que nós estamos e que acho que não vemos, porque o Senhor diz que Laodiceia está cega. Mas o Senhor que vê todas as coisas e que conhece as nossas obras, o Senhor diz: e não sabes? Não sabes que és miserável, pobre, cega e nua? Que o Senhor nos dê colírio e nos ajude a ter ainda tempo de graça, de arrependimento, e que nos ajude a nós também a termos a coragem, cheias do Espírito Santo, para mostrar a outros que verdadeiramente
carecemos todos de arrependimento. Eu lhe suplico estas graças, Pai. Eu não mereço, mas o faço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.